Olá a todos e a todas, eu sou a Natácia do Entenda Genética e você está escutando o DNA Cast, um programa que explora e traz conteúdos para quem quer ter o domínio nas análises e interpretações de dados e também ou simplesmente para você que ama genética ou ciência. E hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 2 do livro que nós estamos lendo, Cada Caso, um Caso por Acaso, do professor Fábio de Mello. Então, gente, vamos dar continuidade aí às nossas leituras marotas comentadas, né? E por que que é importante, né, essa parte de ler e da gente trazer esses conteúdos? Porque sem eles a gente não consegue o que a gente gosta. O que que a gente gosta? De olhar para os nossos dados e interpretá-los de maneira correta, de maneira adequada. Então, muito sofrimento que a gente tem nessa jornada do domínio nas análises é muito porque a gente não tem uma base, a gente não consegue fazer as nossas interpretações a contento. Por quê? Porque a gente não vai ali naquela teoria, nos pressupostos dos testes, e aí a gente não consegue interpretar de maneira adequada. Então hoje a gente vai conversar sobre Charles Darwin e Alfred Wallace. Sim, vamos conversar sobre eles, e quando a gente fala sobre essas duas personagens, esses dois personagens, estamos falando sobre o quê? Seleção natural. Estamos falando sobre isso. Então vamos lá. Vamos começar então a nossa leitura comentada. Olha só, o professor Fábio começa da seguinte forma: o processo de evolução dos seres vivos através da seleção natural foi imaginado por Wallace e Darwin quase simultaneamente. Então, assim, gente, ao mesmo tempo ali, eles estiveram pensando isso. Agora, obviamente, houve uma diferença temporal entre a formulação, a ocorrência de um e de outro, né? Mas Darwin estava na Inglaterra, enquanto o Wallace estava na Malásia. Só que a gente tem que lembrar que hoje as coisas são assim, né, gente? Rapidamente a gente conecta, conversa, tá ali trocando informação, as coisas são públicas. Mas naquela época a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha e-mail, a gente não tinha as facilidades que nós temos. Então, o contato entre os pesquisadores era uma coisa extremamente precária. Então, eles muito pouco sabiam um sobre o outro. Mas essa hipótese, então, evolutiva, que ambos formularam, ela se tornou pública, tá, numa apresentação feita em 1º de julho de 1858, na Linnean Society em Londres, tá, com o título de Sobre a tendência das espécies se formarem variedades e sobre a perpetuação das variedades e espécies por meios naturais de seleção. E aí tem uma coisa super curiosa sobre isso aqui. A gente geralmente pensa assim, quem que expôs essa ideia lá, né? Quem que foi apresentar? Darwin. Não, não foi Darwin nem o Wallace. Darwin não pôde ir por questões pessoais, então quem estava lá eram representantes dele que contaram, que publicizaram os seus achados. Então Darwin não estava lá para defender as suas ideias e o Wallace estava na Malásia. Bom, naquele momento, né, e aqui a gente está olhando o que o professor Fábio fala, não teve grande impacto, sabe? Aqueles achados, sabe aquela coisa que acontece, aí tipo passa, ninguém dá muita importância sobre aquilo, aí depois de um tempo você descobre que aquilo ali tinha um impacto muito grande. Então, foi a mesma coisa, porque não teve nenhum impacto. Pode ter sido pela forma como as coisas se apresentaram, pode ter sido como a pessoa colocou ali as ideias de Darwin, mas fato é que isso não foi, tipo assim, nem aconteceu. A gente tem outros eventos na história, por exemplo, como Mendel. Quando Mendel encontrou os achados dele ali com as ervilhas e que revolucionou completamente o nosso entendimento sobre genética, pensa, quanto tempo os achados dele ficou guardado ali? Escrito em alemão, minha gente, estava escrito em alemão. Então, assim, né, se Darwin tivesse tido acesso a esses achados também, né? Então, assim, Mendel não foi compreendido. Quando a gente para olhar, inclusive, né, quando a gente descobriu ali que a Terra não circundava em torno de si mesmo, que ela circundava em torno do Sol, também demorou muito para as pessoas realmente entenderem que aquilo era um fato científico e assim as coisas
as coisas vão, mas assim, o pior de tudo é que neste ano lá, nesse evento, né, o que que aconteceu? A galera ficou, nossa, mas não aconteceu nada de interessante aqui nesse evento, nada de interessante em biologia foi descoberto. Olha só, né? Ou simplesmente a coisa que foi assim é revolucionária, né? Bom, mas e o que que acontece? Tanto Darwin quanto o Wallace tem ali uma, digamos, a gente não vai entrar muito nisso, mas tem aquela contenda, né? Tipo, será que foi Darwin? Será que foi o Wallace? O que que aconteceu, né? Mas, historicamente, isso é discutido, e até aqui no livro que a gente está discutindo, o professor Fábio, ele fala, não vamos aprofundar muito nisso, não, mas acontece que o Wallace, ele já tinha até publicado uma coisinha ou outra sobre as ideias dele. Então, assim, aparentemente, o Wallace ele surgiu com isso publicizado antes, tá? Então, se a gente fosse olhar do ponto de vista assim formal, seria a prioridade de Wallace e não de Darwin. Mas isso não significa que tenha tido plágio por parte de Darwin, que é uma coisa que o pessoal fala bastante. Por quê? Porque o Darwin, ele já trocava informações, ele já trocava ideias com seus colegas desde 1840. E essa explanação que ele deu ali da teoria da evolução foi em 1858. Então, cartas ali trocando essa ideia há muito tempo. O negócio foi quando é que ele publicizou isso, mas ele já estava com essas ideias também, ele já expunha as ideias que ele tinha sobre seleção natural como algo responsável pela diferenciação nas populações com seus coleguitas. Sim, sim, sim. Bom, então continuemos aqui dentro disso, né? Uma coisa super interessante que o professor coloca, eu vou ler aqui o trecho do livro, ele fala o seguinte: por que que Darwin ficou mais conhecido do que o Wallace? Então, o que que aconteceu, né? Bom, Darwin foi o responsável por fazer a apresentação, né, em 1858, mas ele continuou publicando livros, ele continuou falando sobre, ele continuou também produzindo outras coisas sobre biologia geral, tá? Então acaba que ele ficou um pouco mais conhecido, sabe? E além disso, também tiveram várias polêmicas, porque o pessoal começou a criticar bastante a teoria da seleção, porque Darwin não conhecia ainda os princípios da hereditariedade. Então, o bichinho pobre tentou explicar, e ele tentava explicar com o que ele tinha, sabe? E então, ele criou algumas teorias que realmente não tinham fundamento, mas ele estava tentando. Então, gente, não sei se vocês perceberam, mas quanto mais a gente vai falando coisas assim, expondo a nossa opinião ou tentando fazer alguma coisa, mais você vai recebendo críticas. A gente recebe elogios, recebe críticas, enfim, foi da mesma forma. Então as pessoas começaram a bater muito em Darwin, porque Darwin se posicionava. Então, quanto mais ele era, digamos assim, criticado, mais ele aparecia, mais ele ficava em evidência, especificamente porque ele estava tentando explicar, então, essa falha, entre aspas, né, que ele tinha ali de explicar a teoria da seleção natural, e aí, então, não fazia sentido isso, sabe? E então, ele recebeu muito, mas muita crítica por causa disso. Bom, mas o problema maior surgiu porque, quando foi mais ou menos ali 1871, 12 anos depois da publicação da Origem das Espécies, o Darwin começou a dizer o seguinte: olha, isso que a gente observa aqui nos animais é também aplicado para o ser humano, o Homo sapiens. Gente, aí fudeu tudo, por quê? Porque a galera falou: não, isso daqui não é aplicado só para, é aplicado só para animais. Não, mas é porque a gente também é animal no caso, entendeu? Então as pessoas tiveram essa dificuldade, sabe? De entender, de nos olhar enquanto espécie. Eu não sei você, não sei de que ano você é, você que me escuta aí, mas quando eu estudava, gente, lá no primário, antigamente falava primário, né? A gente tinha o termo animais racionais e animais irracionais, desse jeito. Então, quem eram os animais racionais? Só a gente, né? Eu até falava animais racionais. Então, tinha essa separação, né? Hoje isso caiu por terra, porque somos espécies. Então, Darwin falava isso, olha, da mesma forma que tem ali, tem aqui. É um princípio da biologia, é um princípio biológico. E aí, minha gente, o que que aconteceu?
O professor até fala uma coisa aqui que eu achei super legal, vou ler para vocês. Ele diz o seguinte, ó: a publicação do livro A Descendência do Homem e Seleção em Relação ao Sexo, por ter inserido o homem no restante do mundo animal, é considerada uma das ideias que produziram os 3 maiores traumas pelos quais passou a humanidade. Realmente foi um chacoalhão. E daí você já começa a imaginar a razão, então, de Darwin ser um pouco mais conhecido, né? Ter ficado ali para a história. Porque ele colocou isso. E o professor ainda coloca, eu acho ele muito divertido. Os outros 2 traumas teriam sido infringidos por Copérnico ao afirmar que a Terra não era o centro do universo e por Freud ao postular que o ego estava sujeito a determinismos internos cuja verdadeira natureza permanecia inconsciente. Gente, pensa no homem que apanhou. Se você bater no Google aí, dá uma digitada, Darwin, charge, crítica. Gente, mas eles fizeram muita sacanagem com o pobre do homem, chacota em jornal. Por quê? Porque as pessoas não entendiam o que Darwin falava. Sabe aquela coisa quando você explica algo para alguém, a pessoa fala, entendi. Aí de repente você escuta ela contando para alguém o que você falou e está completamente distorcido. Aí você percebe que a pessoa não entendeu absolutamente nada. Inclusive, eu tenho até medo quando algum aluno do meu curso, lá do método DNA, ou vocês aqui que me seguem, falam o seguinte: então, quer dizer que, olha, eu já arrepio inteira, porque eu fico pensando, o que que vem por aí? Que nem sempre é o que a gente fala. Eu também tenho essa dificuldade. Eu brinco aqui em casa com meu esposo, porque eu começo, né, quando ele fala alguma coisa, eu falo, então quer dizer que distorço completamente, porque a gente interpreta ao sabor das nossas emoções. O problema é quando isso gera um impacto muito negativo. Então, o que que o pessoal começou a interpretar que o pobre do homem estava falando, do Darwin? Ele estava interpretando que Darwin dizia que o homem vinha do macaco. E, gente, isso é uma coisa tão errada e é uma coisa ainda que a gente vê bastante sendo divulgada. A gente vê ali aquele quadro, né, linear de um macaco sendo transformado em um humano ao longo do tempo. E Darwin não falou isso de forma alguma. Ele simplesmente disse que havia um ancestral comum, uma ancestralidade comum entre os homens e macacos. Ancestralidade comum. Ele não estava dizendo que o homem tinha vindo do macaco, mas as pessoas entenderam isso. E aí, quando entenderam isso, começaram então a falar barbaridade sobre ele. Só que nesse inteirinho, nessa bagunça toda, o bichinho, foi questionado. E aí, Wallace, o que você acha sobre isso, né? Você acha que é... O Wallace não. Ele tinha uma visão que a criação do homem tinha um quê de transcendental. Então ele não concordava com isso, tá? Ele não entendia que fazia parte do mesmo barco como Darwin entendia. E aí você pode imaginar então que ele foi ficando mais, digamos assim, de lado, ele tentou não se envolver tanto. Talvez aí a gente tenha a razão também, assim, juntando com tudo que a gente conversou, dos livros, deste posicionamento, né, desse impacto que causou quando a gente trouxe o homem para a questão da evolução, né, tentando conversar sobre isso de uma forma unitária, vamos dizer assim, né, considerando homens como animais, aí deu ruim, deu muito ruim. Ó, o Jabson. O que significa, afinal, ter um ancestral comum? Excelente pergunta, Jabson. Eu não sei se você já ouviu falar até da Eva mitocondrial. A gente tem uma ancestralidade comum, isso quer dizer que em algum dado momento nós compartilhamos material genético com o organismo. Isso não significa que a gente a gente evolui num sentido, entendeu? Tipo assim, então esse organismo vai evoluir para se tornar alguma coisa. Não, a gente compartilha uma ancestralidade, a gente compartilha uma composição genética comum que depois, por fatores evolutivos, pode ser por mutação, seleção, deriva, enfim, essa mutação ela é fixada e as populações vão se diferenciando a ponto de nós termos a especiação. Então, a gente tem essa ancestralidade. Só que no nosso caso, a gente chama de elo perdido. As pessoas ficam tentando encontrar
registro fóssil, né? A gente e já tem alguns fósseis aí também que para tentar elucidar essa história evolutiva das populações humanas. A gente pode até fazer uma aula só sobre isso, uma conversa só sobre isso, porque eles tentam encontrar esse elo perdido que seria essa ancestralidade comum, esse ancestral comum. Então, é um organismo que não é macaco, não é humano, entendeu? Ele é um ancestral comum que tinha uma constituição genética e que a partir dessa constituição genética, por uma especiação, nós temos os ramos dos macacos e os nossos ramos dentro de uma árvore filogenética. Então, se não ficou claro, por favor, me deixe saber, porque isso é muito importante da gente conseguir entender e visualizar. Isso não é só para humanos, é para tudo. Então, quando você pensa, por exemplo, em espécies distintas de plantas, a gente tem uma ancestralidade. Então, ali atrás, na história evolutiva daquelas espécies, elas compartilhavam um único material genético que em um dado momento se divergiu, ocorreram mutações ali, então a gente vai tendo os processos de especiação, tá bom? Ok. Ah, tá. Então, voltando aqui, outra coisa super legal que o professor coloca aqui, que eu acho bem interessante, é o seguinte, ó. O não entendimento e extrapolação de ideias e informações novas é um problema comum. Então, é isso mesmo, quando a gente tem novas ideias, a gente vai ter esse fator. Ó, Jabson, se ficou com dúvida, me fala, viu? Porque isso é uma dúvida muito recorrente. Como eu não tô com gráficozinhos aqui para mostrar, fica um pouco complicado, mas tem um videozinho sobre o que é árvore filogenética que você vai conseguir enxergar isso de uma maneira mais didática, tá bom? Então, quando a gente tem essa questão de ideias novas surgindo, a gente vai ter mesmo uma resistência até que a gente consegue explicar e tudo mais o que significa cada uma delas. Muito bem. Bom, mas um outro ponto aqui dentro desse capítulo 2 aqui de Charles Darwin e Alfred Wallace, que eu achei super bacana que o professor falou, é que provavelmente, esses dois pesquisadores, eles beberam numa fonte, sim, eles beberam numa fonte comum, que era Thomas Malthus. Esse cara, ele não era biólogo, tá? Não era isso. Ele era um matemático. Só que ele colocou umas coisas muito bacanas que fizeram muito sentido quando você aplicava essas ideias de Malthus para as populações humanas, para as populações biológicas também. Então, Darwin e Wallace começaram a pensar sobre isso, tá? Sobre como a teoria do Malthus poderia então ser aplicada para entender os modelos biológicos. E aí então, o professor coloca o seguinte: o primeiro livro de Malthus foi publicado em 1798, com o título Um Ensaio sobre o Princípio da População, na medida em que afeta o melhoramento futuro da sociedade. E o segundo, quase uma reedição do primeiro, foi publicado em 1803, com o título que mais parece um resumo. Gente, o título do livro, olha, é gigantesco. Eu vou ler para vocês. Um ensaio sobre o princípio da população, ou uma visão de seus efeitos passados e presentes na felicidade humana, como investigação das nossas expectativas quanto à remoção ou mitigação futura dos males que ocasiona. Enorme, não é? É um resumo. Eu nunca vi um título tão grande quanto esse, de verdade. Se você já viu um título tão grande quanto esse, me manda, porque eu fico muito curiosa para saber dessas coisas. Mas enfim. Então, esses livros, eles tinham um enfoque muito grande na sociologia econômica. Mas ele tinha uma postulação básica e ele dizia o seguinte, que potencialmente as populações tendem a crescer naturalmente numa progressão geométrica, enquanto os alimentos tendem a crescer em uma progressão aritmética. Assim, a capacidade potencial de a população crescer é muitas vezes maior do que a capacidade da Terra de produzir alimentos, de acordo com Thomas Malthus naquele momento, naquela época, inclusive que não tínhamos as tecnologias que temos hoje. Segundo Malthus, essa crise só não ocorre porque tem alguns fatores que limitam isso. Então, por exemplo, a alta mortalidade. Então, com a alta mortalidade, a gente te retira indivíduos das populações, né? Guerras também, todas essas coisas. E aí, o que aconteceu?
Esse aspecto provavelmente gerou um impacto muito grande dentro do pensamento de Darwin e dentro do pensamento de Wallace. Por quê? Porque eles pensaram, então provavelmente tem algo ali que está tendo um controle da natalidade nas populações, né? Nas populações biológicas. Então provavelmente a gente tem uma sobrevivência, uma luta pela sobrevivência nessas populações. Quando você para analisar numa população, o crescimento ele nem é exponencial. Aliás, o crescimento ele é exponencial na maioria das espécies que nós estamos estudando. Então, quando você pensa aí, até o professor coloca aqui um exemplo de um casal de moscas ou um casal de sapos, né? Quantas centenas e milhões de filhotes que eles podem produzir. Então, se a gente não tivesse uma mortalidade desses filhotes, como que a gente ia, como que essas populações elas cresceriam? Seria uma coisa assim gigantesca após as gerações. Então, tanto Darwin quanto Wallace, eles consideraram esse aspecto nas populações, tá? Dentro da biologia, que havia um equilíbrio nessa potencialidade reprodutiva. Então, por isso que essas populações, elas não explodiam de uma forma gigantesca, porque a gente tinha um controle. Só que entre os indivíduos a gente tem diferenças, tá? E essas diferenças que existem entre os indivíduos poderiam significar a capacidade de sobrevivência diferencial deles. Simples desse jeito. E aí então surge a teoria da seleção natural. E uma coisa que eu fico muito preocupada, gente, é porque, nossa, eu vejo isso direto em alunos. Eu até chamo a seleção natural de dona seleção, parece uma entidade, não sei, uma super-heroína, uma coisa cósmica. Porque a gente fala a seleção natural, parece que é alguém que vai entrar na casa da gente tomar um café, né? Porque a seleção natural fez isso, isso e isso. E não é bem assim. Né? Ela não vai governar nada. É simplesmente uma variação que nós temos nas populações e porque essas variações existem, então essa diferença entre esses indivíduos, a gente tem uma sobrevivência diferencial entre os indivíduos. Mas calma, não é simplesmente desse jeito, não. Essa sobrevivência diferencial entre os indivíduos, a gente está relacionando especificamente a reprodução. Então tem tudo a ver com reprodução. Isso é medido pela quantidade de indivíduos que você deixa como descendente. Então, você que está aqui, que escuta, que quer entender mais sobre evolução, vai corrigir quando o seu amigo falar para você que ele está mais fitness. Porque fitness é a capacidade que o indivíduo tem de deixar descendentes nas suas populações. E a galera hoje usa fitness como se fosse ficar assim, muito maravilhoso, muito maravilhosa, do ponto de vista físico. Mas se ele não reproduz e se ele não deixa ali o material genético dele disponível no pool gênico, né? E o que seria o pool gênico? O pool gênico é o somatório de alelos de uma população. Então, se ele não contribui ou ela não contribui para a próxima geração, tem nada de fitness aí, isso daí é balela, tá? Então é sobre isso que a gente fala de seleção natural. É essa sobrevivência diferencial no sentido desses alelos estarem presentes no próximo pool gene da geração. E como isso é feito? A partir dos descendentes. Então não adianta nada e você ter assim uma constituição genética primorosa, maravilhosa, se você não vai deixar os descendentes, porque aí esses alelos eles não participarão do pool gênico, do somatório, da piscininha de alelos das populações. Exemplo, pensa comigo. Supondo que você tem uma onça linda, maravilhosa, que tem uma capacidade de produzir assim os melhores óvulos e ela tá no período fértil e ela tem tudo para ter o melhor dos melhores filhotes e assim, a seleção natural atua ali, ó, é um produto ali da história. Mas ela, por algum motivo, precisa atravessar uma estrada, uma rodovia, e aí, por um acaso, vem um caminhão e pá, mata a onça. E aí? Estamos falando de deriva nesse caso. Então, a deriva, ela é um evento ao acaso que vai selecionar material genético, alelos para a próxima... Selecionar não, que vai levar material genético para a próxima geração ou não, simplesmente por um acaso. Então a gente tem que entender direitinho qual é esse processo que é nomeado seleção
natural. Algumas vezes é a seleção natural que vai atuar nas populações, outras a deriva genética, mas isso quando a gente está olhando no todo para explicar, porque a gente olha também regiões do genoma, não é simplesmente o indivíduo em si. Então, alguns genes, algumas regiões que a gente chama de regiões neutras, essas regiões neutras, elas não expressam, por exemplo, proteína, elas são neutras, elas estão ali no genoma, mas não expressam proteína, não vão gerar algo no final, um produto gênico. Então, não tem como a seleção natural atuar ali naquele gene, porque não é um gene, é uma região. Então não vai produzir nada. Então nessas regiões neutras, o que que atua? A deriva. E assim por diante. Então são vários processos, não tem uma coisa separadinha em caixinha. Darwin trouxe à luz dos processos biológicos na perspectiva da seleção natural. Então, o que que aconteceu nesse sentido, né? Quando ele começou a falar sobre sexo, né, o papel do sexo, também críticas vieram para ele, né? Porque ele dizia que havia também uma questão da seleção sexual. Por quê? Porque o pessoal falou assim, ó, se você tá falando que os mais aptos, né, são selecionados, como que você explica, por exemplo, um pavão que tem uma cauda gigantesca permanecer? Aquilo ali é horrível para bicho que pode comer ele. Imagina ele correr com aquela cauda gigantesca. Essa era uma das críticas, né? Bom, a seleção ela anda junto com um processo que chama adaptação. A adaptação ela é o ajuste fino de determinadas características ao ambiente. Então, se o ambiente mudar, aquela característica que outrora era muito boa, era muito. Não vamos dizer a palavra boa, vamos colocar assim, era uma característica que favorecia a reprodução e também que descendentes ficassem para as próximas gerações, simplesmente mudou o cenário, mudou essa questão da adaptação. É algo que não é fixo, tá? Mas o que Darwin trouxe para explicar é que a gente também tem algo dentro da seleção natural, que é a seleção sexual, que faz parte da seleção natural. E olha como que ele coloca aqui, ó. A hipótese da seleção sexual é um caso particular da seleção natural. Por quê? Porque através da seleção sexual, a vantagem adaptativa de um indivíduo para sobreviver tem importância evolutiva, se essa vantagem resultar em uma maior capacidade de deixar descendentes férteis. Então, por isso que a gente tem, por exemplo, alguns animais que têm um chifre gigantesco, pavão com a cauda enorme, porque eles estão ali querendo, eles têm aquelas características que atraem a fêmea, o canto de um passarinho. Então, aparentemente, uma característica que não traria uma capacidade de deixar descendentes férteis, porque seria algo que atrapalharia a sobrevivência, na verdade é algo que permite com que aqueles genes vão adiante, porque aí a fêmea vai querer copular e a gente sabe que sexo é o que mantém o pool gênico nas populações para a próxima geração. Entendeu? Então ele trouxe dentro do contexto da seleção natural dessas críticas, né, a parte da seleção sexual, e a gente tem livros e livros sobre isso. Eu acho super legal a parte de seleção sexual, porque é muito engraçadinho, gente, a gente verificar como as coisas foram caminhando na história evolutiva das espécies para isso. Então, essa questão da teoria da seleção natural ser como uma das formas de atuação da seleção natural é aceita até hoje. Quero ler aqui um trecho também que o professor Fábio coloca sobre seleção natural. Ele coloca assim, né, num item. Afinal, o que significa seleção natural? E ele põe: a seleção natural é a eliminação em cada geração de indivíduos mal adaptados ao ambiente. Por isso que eu falei para você que seleção natural ela é intimamente relacionada com o conceito de adaptação. Você só vai conseguir entender seleção natural se você entender o conceito de adaptação. O complementar dessa ideia é que a seleção natural é a maior probabilidade de sobrevivência em cada geração de indivíduos melhores adaptados. Seja qual for a razão da melhor adaptação, ela só tem consequência adaptativa/evolutiva se, em decorrência dela, o indivíduo apresentar maior capacidade reprodutiva. Enfim, a seleção natural pode ser inferida através de frequência de sobrevivência de uma geração para outra. Então,
Seleção natural, o que você tem que pensar? Adaptação, então um ajuste fino de uma determinada característica que favorece a reprodução, e a seleção então vai atuar ali para que aqueles alelos, aqueles indivíduos reproduzindo e deixem descendentes férteis e contribua para a próxima geração. Por isso que tem tudo a ver com reprodução, porque eu aqui sou transitório. Do ponto de vista evolutivo, não tem importância nenhuma, porque o indivíduo é transitório, mas o pool gênico não é transitório. A constituição genética das populações, o somatório de alelo das populações, não. Então, eu só vou contribuir para o pool gênico se eu reproduzir e deixar, então, descendentes férteis para a minha próxima geração, e é com isso que a gente mede o fitness. Já vai puxar a orelha aí de seus amigos e amigas que se dizem fitness, que a gente já entendeu que esse é um conceito errado. Darwin recebeu algumas críticas, como eu disse para vocês lá no começo, porque ele tentou explicar a seleção natural, a origem das variações, porque o pessoal falou, tá, então tem variação, a seleção natural atua nas variações, mas como surgem as variações? Darwin não tinha ainda conhecimento sobre a teoria de hereditariedade, ele não teve acessos aos trabalhos de Mendel, de forma tal que ele tentou, coitado, de tudo quanto é forma explicar, e ele até colocou uma teoria, né, sobre os pangêneses, né, mas não deu muito certo isso, porque estava completamente errada, mas foi uma forma que ele estava tentando de explicar essa variação que depois, com os achados de Mendel, vieram a clarear, tá? Então, quando a gente terminou o século XIX, não tinha nenhuma explicação que fosse plenamente aceitável para a evolução dos seres vivos, mas muitos continuavam a defender aí a teoria de Darwin, mas ela permaneceu, digamos assim, marginalizada até mais ou menos 1930, quando as pessoas realmente tiveram noção ali ou começaram a entender como é que funcionava essas leis de hereditariedade. E aí tem uma série de outras coisas, por exemplo, a gente tem ali o equilíbrio de Hardenberg, que foi cunhado em 1908, que vai falar quais são os fatores evolutivos, por que eles são importantes, o que acontece com a presença deles nas populações, e a gente pode ter um podcast só falando sobre o porquê é importante você estudar os fatores evolutivos e como eles são importantes para que você tenha a melhor das melhores interpretações dos seus dados genéticos. E para a gente só fechar aqui, para amarrar direitinho sobre a questão da ancestralidade, né? Uma das grandes críticas que Darwin teve, o professor coloca. A questão ia além da afirmação de que o homem e macacos tinham ancestrais comuns. E esse foi o ponto que gerou atritos com a comunidade científica. Com Wallace e com a maioria das religiões, houve então um impasse, porque as pessoas ainda não enxergavam os seres humanos, os cientistas também, como espécies, né, que estavam ali também submetidas às forças, aos processos evolutivos. Bom, essa foi a nossa conversa do nosso capítulo 2 do livro Cada Caso, um Caso por Acaso, do nosso podcast que estará no ar em breve. Eu agradeço muito a sua presença aqui comigo. Se você tem alguma sugestão para os nossos podcasts marotos, envia para mim que será um prazer trazer aqui conteúdos filosóficos que agreguem, que nos ajudem aí no nosso domínio nas interpretações dos dados em diversidade genética. Te espero no nosso próximo encontro e até breve!